Se um determinado caso era demasiadamente difícil de julgar, os sacerdotes e os juízes deviam tomar conhecimento dele e o povo era obrigado a obedecer-lhes. Também estava previsto o caso em que o povo desejasse ter um rei, devia ser de entre os seus irmãos, e não atuar de maneira a entabular relações com o Egito, nem a atrair o povo para a idolatria. Devia, sim, fazer com a sua própria mão uma cópia do livro da lei e ler nela todos os dias da sua vida, estando a ele submisso de tal maneira que o seu coração nunca se exaltasse acima dos seus irmãos. É-lhes assinalada a parte dos sacerdotes e de toda a tribo de Levi, note o capítulo 18, é proibido atuar segundo as abominações por causa das quais as nações que habitavam o país seriam desapossadas por Israel, e também consultar os que praticavam a adivinhação. O Senhor suscitaria um profeta semelhante a Moisés, que o povo deveria escutar. Estas ordenanças prevêem no povo a falta de fé necessária para andarem simplesmente com o Senhor. Só Cristo é a verdadeira e única resposta. O povo não devia temer um profeta que desse falsos sinais, isto é, sinais que não se cumprissem. Era a prova de que eram falsos. O Senhor não tinha falado. Mais uma palavra aqui acerca da parte dos sacerdotes. Primeiramente, o estado normal do povo era ser conduzido pelos sacerdotes e, em caso de necessidade, por juízes extraordinariamente suscitados e permanecer sob a guarda de Deus no país, gozando da sua bênção. Era a teocracia propriamente dita. As leis de Deus dirigiam o povo. O povo gozava da bênção de Deus. Os sacerdotes decidiam as questões que surgissem. Era suscitado um juiz em casos excepcionais. Os sacerdotes aqui são introduzidos em relação com o que era necessário para o gozo do país, e não como um meio de se aproximarem de Deus. Estavam lá para cumprirem o seu ministério perante Deus e tinham direito a uma certa parte para seu sustento. Não se falava de rei, a não ser que o povo pedisse, para ser semelhante às outras nações, e neste caso, ele devia permanecer, tanto quanto possível, na simplicidade no meio de Israel, a fim de que a lei de Deus conservasse toda a sua autoridade. O povo é sempre considerado como sendo ele mesmo responsável perante Deus, devendo gozar do país sobre esta responsabilidade, embora fosse, por essa razão, submetido às decisões dos sacerdotes. Ele tinha recebido o país da parte de Deus. Não se trata aqui de se aproximar dele, de Deus, mas sim de reconhecer a sua libertação e a sua bondade, como se vê nas festas que temos considerado. Assim, aquele que subia ao lugar que o Senhor tinha escolhido, comia com a sua família e algumas vezes também com o levita, com o estrangeiro, etc. Os dízimos de cada ano, o terceiro ano, contemplava mais o levita e o pobre. Os primogênitos do gado e do rebanho, os votos, as ofertas voluntárias e as ofertas alçadas, o todo perante o Senhor. Mas, ao fazer a sua oferenda ao Senhor, aquele que a oferecia também gozava dela. Veja os capítulos 14, versículo 23, o 28 e o 29, o capítulo 12, versículo 7, 11, 12 e o 17. Enquanto que no capítulo 18, o sacerdote tinha uma certa parte de
certa parte de um sacrifício, as primícias do trigo, do vinho e do azeite e as primícias da lã das ovelhas. A primeira parte destas ordenanças é tanto mais notável quanto, no livro de Números, capítulo 18, os primogênitos, as melhores ofertas, todas as espécies de oferendas pelo pecado e as oferendas de bolo são dadas aos sacerdotes e os dízimos aos levitas. Podemos notar aqui a diferença entre o que, neste caso, pertencia aos sacerdotes e o que, em Deuteronômio, é dado ao povo e nos outros livros aos levitas. Já assinalamos a diferença de posição nos 3 livros precedentes. Trata-se da aproximação de Deus e só os sacerdotes são considerados como podendo fazê-lo, e assim, no seu caráter de sacerdotes, eles comiam no lugar santo tudo o que era oferecido. Só eles estavam perto de Deus, e o que era oferecido a Deus, segundo a força da palavra, o que se aproximava de Deus era para eles como estando perto. Os sacerdotes eram todos como uma só companhia no acampamento, e a sua posição era essencialmente típica. A palavra traduzida por oferenda ou oferta ou corbã vem da palavra que significa aproximar-se e aproximar. Assim, todos os arranjos do tabernáculo eram feitos por um povo que se encontrava no deserto e ali era estrangeiro. E é de notar que, na Epístola aos Hebreus, Paulo, possivelmente o escritor da Epístola aos Hebreus, não fala nunca de outra coisa senão do tabernáculo, não do templo. Hebreus sempre apresenta o tabernáculo e de nenhuma parte do templo. As relações de que ele fala são relações de peregrinos com Deus. Em Deuteronômio já não é assim. A permanência do povo na terra prometida é aqui considerada e, por consequência, o povo não é considerado como tendo de aprender como deve aproximar-se de Deus, mas é-nos apresentado como saboreando, da parte de Deus, os resultados da sua promessa na sua presença e perante ele, de sorte que o povo tem uma parte direta nos sacrifícios. Goza das promessas na presença de Deus e realiza, na comunhão com o Senhor, todos os meios pelos quais se goza desta presença. Participa, enfim, de tudo o que é oferecido a Deus como sinal da redenção que lhe adquiriu este gozo. Dá-se o mesmo com as primícias do país, isto é, do que ele produz. Gozando dos frutos da bondade de Deus, o povo oferecia-lhe as primícias, em testemunho de que tudo provinha dele, que tudo era dele, e que a sua graça lhes tinha feito parte de tudo. Veja o capítulo 26. Assim, não era o povo que comia as primícias. O povo oferecia-as a Deus, mas comia de todo o resto. Deste modo, ele reconhecia Deus ao participar nas suas bênçãos. As primícias eram, pois, oferecidas a Deus e caíam, assim, nas mãos dos sacerdotes como sendo a sua parte.